Seno de 45 graus, tangente de 30, cosseno de 60. Você responde ou você nem tenta? Para você que é estudante do ensino fundamental, do ensino médio, ou está relembrando algumas dessas matérias para se preparar para um concurso, para um vestibular, eu recomendo fortemente que faça o acesso a essa plataforma, que é uma novidade, não sei se você já ouviu falar, um tal de YouTube. Aliás, dentro do YouTube tem lá um canal cujos vídeos são preparados com maior zelo, maior cuidado, maior capricho, é o canal do Matemitando. Se não conhece ainda, está na hora de vir aqui nos conhecer. Senhores e senhoritas que aqui me assistem, dentro do canal Matemitando existe um vídeo feito pelo professor Rafael um tempo atrás, cujo nome é Funk dos Arcos Notáveis. Muito bem, esses arcos notáveis, eles são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, e é recomendável, é interessante que a gente saiba o valor do seno, cosseno e tangente desses arcos, assim como também é bom você lembrar aí a tabuada mais ou menos de cor. Então o professor Rafa, numa forma muito divertida, deu lá uma de MC, mandou muito bem nesse vídeo, ele de fato mitou nesse vídeo, fazendo aí o funk. Recomendo, se você não assistiu, dá uma olhadinha. Em determinado momento do vídeo, o Rafa chega nessa conclusão aqui, ele monta essa tabela e ensina você a memorizar essa tabela através de um funk. Fantástico o vídeo dele. O fato é que o nosso vídeo de hoje, ele vai ter como tema central essa tabela e os arcos notáveis aí do funk do professor Rafael. Se não conhece ainda, recomendo fortemente, vou deixar aqui o link para você acessar esse vídeo do Rafael, até antes de começar o nosso, se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Rafael nesse vídeo tá aparecendo um pouco, tá lembrando um pouco aí um personagem, né? Dá uma olhada na barba do Rafa, olha ali no cantinho, Wolverine Valadão, professor Rafael, o Wolverine. Ângulos notáveis, eles são os famosinhos do rolê. É claro, existem diversos ângulos, mas os notáveis são aqueles mais famosos, mais utilizados. São eles o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Ô pro, e o ângulo de 29 e o de 31? Olha, eles também existem, mas são muito menos famosos, muito menos usados nos exercícios. Esses três aqui são disparados os que mais a gente precisa lembrar. Começando com 30 graus. Lá da tabela do professor Rafa, a gente consegue perceber que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2, e se nós realizarmos essa conta, 1 dividido por 2, a gente chega neste número aqui, 0,5, um número decimal. O cosseno do ângulo de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Bom, essa conta não é tão trivial de fazer. Portanto, eu peço a você que saque aí a sua calculadora, que pegue no seu celular, que tente refazer esse cálculo junto com o professor. Se você digitar na sua calculadora raiz de 3, ele vai apontar aproximadamente 1,73. Tem alguns outros numerozinhos, mas grosso modo é isso. Raiz de 3 dá mais ou menos 1,73. E 1,73 dividido por 2 dá 0,86. Então o cosseno de 30 graus pode ser escrito como 0,86 em número decimal. E por fim, a tangente do 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Mais uma vez a gente usa a calculadora, chega em 1,73 sobre 3, que vai dar aproximadamente 0,57. Muito bem, o próximo passo agora é relembrar o ciclo trigonométrico, que é um círculo, por definição, de raio 1, que fica centralizado lá no eixo cartesiano, entre o eixo x e o eixo y, onde o eixo x é o cosseno, o eixo y é o seno, e além disso tem um outro eixo aqui, ó, tangenciando o ciclo trigonométrico, cujo nome é a tangente. Gente, se você não entendeu nada do que eu estou fazendo aqui, eu recomendo fortemente que dê uma olhada nesse outro vídeo. Foi meu último vídeo aqui no canal Matemitando, que, sem utilizar número nenhum, eu vou explicar o que é o seno, o cosseno e a tangente. Então, se você não viu esse vídeo ainda, fica a sugestão, dá uma olhadinha, também vou deixar o link aqui fácil para você. Gostaria de te convidar agora a fazermos um zoom, a usar uma lupa, para poder demonstrar um pouco melhor esse pedaço aqui do desenho, que é chamado do primeiro quadrante. A gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, depois falaremos mais adiante a respeito desses quadrantes, mas quero fazer um zoom aqui ó, nesse pedacinho do desenho. Atenção, vamos fazer um zoom, lá vai, pronto. Então, aumentamos um pouco o tamanho desse desenho, acho que agora ficou um pouquinho melhor. E eu quero convidar você a fazer a análise do ângulo de 30 graus. Pegando o ângulo de 30 graus, a gente vai rebater ele lá para o eixo do seno. Olha só, apareceu uma linha aqui rebatendo e a gente percebe que o tamanho do seno de 30 graus é 0,5, meio, demonstrado por essa retinha vermelha aqui. Olha que interessante, do 0 até o 1 lá em cima, essa reta vermelha percorreu metade do caminho. Então, realmente, 50% do caminho, 0,5. Lê-se que o seno do ângulo de 30 graus é igual a meio.
E aí, vamos tentar fazer alguma coisa parecida, só que agora com o eixo do cosseno. Vamos lá rebater esse ângulo de 30 graus para o eixo do cosseno, que é o eixo que está deitado, e a gente percebe que o valor vai ser aproximadamente 0,86. Tal como a gente tinha feito o cálculo, se você observar pelo desenho, nota-se que essa reta vermelha está quase chegando lá no 1, mas não chega. Está se aproximando aí de 90% do caminho, 86% do caminho para ser mais sincero. Já a tangente ela é dada fazendo a seguinte estratégia. A gente vai prolongar esse raio aqui na mesma direção e sentido até o momento em que ele toca o eixo da tangente. E a tangente do ângulo de 30 graus é dado por esse tamanho da reta vermelha aqui, ó, 0,57. De verdade, se a gente comparar essa reta com a que está lá do lado, com o seno, ela é um pouquinho maior, tá vendo? 0,57, o seno vale 0,50, 0,5. E a gente relembra aqui aquela tabela que nós fizemos 2 slides anteriores, olha só. Realmente o seno de 30 dá 0,5, o cosseno 0,86 e a tangente de 30 0,57. É a demonstração geométrica desses valores do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Vamos agora para o ângulo de 45 graus, que é o segundo ângulo notável destacado no vídeo de hoje. Então, o seno de 45 graus, lá da tabela do professor Rafa, ele indicou que vale raiz de 2 sobre 2. Mais uma vez, pegue sua calculadora, você vai fazer a conta raiz de 2 e vai descobrir que dá um resultado de aproximadamente 1,41. 1,41 dividido por 2 dá 0,7. E aí vai ficar bacana a próxima conta, porque ela é bem rapidinho. Olha só, o cosseno de 45 graus tem o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Então a conta no final vai ser exatamente a mesma coisa do que o seno de 45 graus. E por fim, a tangente de 45 graus é igual à unidade, vale 1, também bem simples, bem fácil. Plotando, jogando esses valores lá para o nosso ciclo trigonométrico, vai ficar da seguinte maneira. O ângulo de 45 graus está aí, está desenhado, vamos rebatê-lo para o eixo do seno, e isso vai trazer para nós um valor de aproximadamente 0,7. Mais uma vez, perceba que essa linha vermelha, ela andou praticamente 70%, né, 0,7 do caminho todo, do 100% aqui do 1. Entende isso? Mais uma vez a gente vai rebater o nosso ângulo agora para o eixo do cosseno, e aí a gente tem um valor exatamente igual, 0,7. É o cosseno do ângulo de 45 graus. Já para poder observar o valor da tangente, nós vamos prolongar esse raio aqui, ele vai chegar lá no topo, e a tangente de 45 graus é igual à unidade. Tangente de 45 graus vale 1. Mais uma vez vou colocar a tabela que a gente fez no último slide aqui, para você poder ter uma comparação mais direta, e aí é perceptível que o seno e cosseno de 45 graus são iguais a 0,7. Que nem está no desenho. E a tangente do 45 graus é igual a 1. Aliás, tá vendo essa reta aqui, ó, vermelha, que é do tamanho 1? Se você comparar o tamanho dela com o raio do círculo, fica igualzinho, ó, 1. Então o desenho fica bem bonito, bem simétrico, bem legal. Finalmente, professor, 60 graus. Tá acabando o vídeo, ufa, chegamos no terceiro e último ângulo notável. Então vamos lá para os 60 graus. Da tabela do professor Rafa, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, raiz de 3, se você fizer na calculadora, vai dar 1,73. E 1,73 dividido por 2 dá 0,86 aproximadamente. O cosseno do ângulo de 60 graus é igual a 1 sobre 2, que já vimos vale 0,5. E a tangente do ângulo de 60 graus, raiz de 3, que se você fizer a conta vai dar 1,73. Vamos agora então para a parte gráfica da brincadeira. Desenhamos lá o ângulo de 60 graus, vou projetar ele para o eixo dos senos, o que nos mostra que o seno de 60 graus vale aproximadamente 0,86. Olha só, quase 90% do caminho andado, tá vendo? 86% do caminho andado. Fazendo a mesma situação, só que agora para o eixo do cosseno, a gente vai projetar esse ângulo de 60 graus lá no eixo que está deitado, no eixo do cosseno, e percebe pelo desenho que ele está na metade do caminho, 0,5. Então, seno de 60 graus é igual a 0,86 e o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Agora, olha só a tangente. Vamos continuar projetando esse raio aqui, ó, que a tangente vai... Nossa, pro... Eita, nós! A tangente, pessoal, faltou a linha do caderno, faltou folha no caderno, faltou o tamanho do slide aqui. Não vai ter como mesmo, eu precisaria esticar a minha tela, mas vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, como um passe de mágica, atenção, não tira o olho do slide, 3, 2, 1 e... Pronto, a gente reduziu um pouco a escala para poder aumentar o tamanho do slide e aí sim termos uma reta das tangentes que dê conta de fazer essa medição. Na realidade a gente poderia aqui esticar a reta da tangente infinitamente, né? Porque ela é infinita, começa no zero aqui embaixo e vai, que vai, que vai, que vai, até infinito e além, como diria o Buzz Lightyear. Ai, que vergonha!
Então, mais uma vez, vamos observar aqui o raio de 60 graus. A hora que eu der um clique, estou fazendo aí a projeção desse raio de 60 graus na mesma direção e sentido até que aconteça o toque na reta da tangente. E agora sim a gente percebe que o tamanho dessa reta ela é aproximadamente 1,73. Então a leitura que se faz é que a tangente de 60 graus vale 1,73 aproximadamente, que é o raiz de 3 na realidade. E a gente compara aqui com a tabelinha que nós tínhamos montado alguns slides anteriormente, e você percebe que de fato esses desenhos que foram feitos aqui pelo tio Igão, eles batem com os cálculos que nós fizemos. Olha lá, seno de 60 graus vale 0,86, que está aqui. O cosseno de 60 graus vale 0,5, que está aqui. E a tangente de 60 graus vale 1,73, aquela reta gigantesca. Resumindo, para poder finalizar, para terminar essa aula aqui junto com vocês. Onde você vir a tabela que o professor Rafael ensinou a memorizar através do funk, com os valores aí como sendo frações e também com alguns radicais ali montado, é possível a gente substituir pelo valor aproximado dessa continha. Então olha só, o valor dos senos pode ficar também assim. O valor dos cossenos pode ficar também assim. E o valor das tangentes pode ficar também assim. É claro que aquilo que foi exibido aqui, com toda a comprovação geométrica e desenhos sendo feito ao vivo e a cores, é muito mais bacana e legal do que só olhar para essa tabela. Mas acredito que para poder resumir, para finalizar a aula, a tabela vale a pena. Senhores e senhoritas, é com grande tristeza no coração que eu venho me despedir. Chegamos ao término de mais uma aula aqui do tio Igão, dentro do canal Matemitando. Eu agradeço pela sua atenção, mando um beijo no coração. Tchau e...